Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, aqui no curso de Álgebra Linear, a gente vai falar sobre complemento ortogonal, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, imagina que esse aqui é o mapa da sua cidade, então tem a Rua dos Amores, das Flores, das Laranjas, dos Morangos, e você quer visitar o seu amigo, sendo que você mora nessa casa aqui, da Rua das Flores. E aí o seu amigo fala, para chegar na minha casa, é só você ir na primeira casa da rua que é o complemento ortogonal da sua. Aí você fala, do que você está falando, né? Então vamos pensar, o que deve ser o complemento ortogonal da sua rua? Quando a gente fala de algo ortogonal, a gente está falando de um ângulo de 90 graus, certo? De uma forma geral, é isso aqui que a gente quer dizer. Então, se o seu amigo fala que a rua dele é o complemento ortogonal da sua rua, ele só está querendo dizer que a rua dele forma um ângulo de 90 graus com a sua rua. Então, é o que complementa a sua rua de forma ortogonal. Então, se você mora na Rua das Flores, o seu amigo só pode morar aqui, na Rua dos Morangos, que é a única rua que forma 90 graus com a Rua das Flores. Por quê? Essa aqui não forma 90 graus e essa aqui também não, né? Então, seu amigo mora nessa casa, é só você fazer esse caminho aqui. Mas como a gente vê isso de forma matemática? A gente pode falar de eixos, por exemplo. Digamos que a gente está no espaço R2, que é o espaço de duas dimensões. Tem o x aqui e tem o y aqui. Se eu pego o eixo x, estou aqui no meu subespaço que só contém o eixo x. Qual é o subespaço do R2, que é o complemento ortogonal disso aqui? Você não vai falar que é essa reta aqui ou que é essa reta, certo? O complemento ortogonal do eixo x, aqui no espaço R2, é o próprio eixo y, que é quem é ortogonal ao eixo x, é quem forma uma ortogonalidade aqui. Ele complementa o eixo x, sendo ortogonal a ele, e os dois juntos formam o espaço R2. Tá, e se você estiver aqui no R2 e você tem essa reta R, quem é o complemento ortogonal dela? É o subespaço gerado pela reta S, que é ortogonal a essa reta R. A reta S complementa a reta R de forma ortogonal. A gente também pode pensar em planos. Se a gente estiver no espaço R3, o espaço de 3 dimensões, que tem o x aqui, o y e o z. E aí você tem esse plano aqui, que é o plano XY. Esse plano aqui tem duas dimensões, né? Que é o x, o y estão gerando esse espaço, e aí a gente vai ter duas dimensões aqui. Quem é o complemento ortogonal desse plano aqui em R3? É o espaço gerado aqui pelo eixo Z, né? Pela direção do eixo Z. Então, tudo que vai para cima, aqui em qualquer lugar, ou então vai para baixo, está no subespaço que é ortogonal a esse plano. Todo esse espaço gerado aqui para cima, para baixo, é o complemento ortogonal desse plano XY. Então, falando de uma forma formal aqui, quando a gente tem um subespaço vetorial V, o complemento ortogonal desse subespaço vai ser o conjunto de todos os vetores que são ortogonais a todos os vetores de V. Então, o complemento ortogonal vai ser denotado dessa forma aqui, o próprio subespaço, só que com esse símbolo, a gente vai chamar de V-perp, então V perpendicular. O V-perp vai ser formado por todos os vetores, tais que esses vetores sejam ortogonais aos vetores de V, a todos eles. Então, voltando aqui no exemplo dos eixos. Digamos que a gente tem um subespaço vetorial, que é justamente o eixo x. O complemento ortogonal desse subespaço é o eixo y, porque todos os vetores aqui no eixo y são ortogonais a todos os vetores do eixo x. Você pode pegar um vetor grande, um vetor pequeno, mas sempre vão ser ortogonais se um estiver no eixo x e o outro estiver no eixo y. Se você pegar qualquer vetor desse subespaço e fizer o produto interno com qualquer vetor desse subespaço aqui, o resultado do produto interno sempre vai ser zero, porque eles são ortogonais. Ó, gente, então vamos visualizar isso aqui.
A gente sabe que o eixo x é o conjunto de todos os vetores gerados por um zero, né? Então, todos os vetores do eixo x são múltiplos de um zero. E todos os vetores do eixo y são múltiplos de 0, 1. Ó, pode ver que independente do vetor que a gente pega, o produto interno de um com o outro sempre é zero. Pode ser o menor que for, o maior que for, mas um sempre é complemento ortogonal do outro. E repara que aqui a gente está no espaço R2, né? O espaço de duas dimensões. O eixo x tem dimensão 1 e o eixo y também tem dimensão 1. A soma das dimensões sempre vai ser a dimensão do espaço como um todo. Então, 1 mais 1, 2, que é a dimensão do espaço R2. Agora, vamos pensar diferente. Se eu estou aqui no espaço R2 e eu quero saber quem é o complemento ortogonal de R2 aqui dentro, ou seja, o complemento ortogonal do espaço como um todo. Então, como a gente está em um espaço de dimensão 2 e a gente quer saber o complemento ortogonal de algo que já é completo, algo que já é inteiro ali, que já tem dimensão 2, a gente não vai ter algo para completar ali, não tem o complemento ortogonal. Então, a gente fala que o complemento ortogonal de R2 dentro de R2 é 0, beleza? Mesma coisa para qualquer outra dimensão. Se for o complemento ortogonal de R3, dentro do próprio espaço R3, também vai ser 0. Falando aqui de R3, por exemplo, se a gente tem esse plano z igual a 0, que é o plano xy que a gente viu o exemplo, qualquer vetor que seja múltiplo de 0, 0, 1, então qualquer vetor que esteja nessa direção, em qualquer lugar aqui do espaço R3, vai fazer parte do complemento ortogonal desse plano. E repara, o plano tem dimensão 2 e esse espaço gerado aqui para cima ou para baixo tem dimensão 1, porque é só uma direção. E aí, 2 mais 1 é 3, que dá o espaço R3. Então, realmente é um complemento que se complementa de forma ortogonal. Gente, então imagina que isso aqui é o nosso espaço vetorial. Então, aqui dentro a gente tem os vetores, tudo fazendo as operações bonitinho ali. E dentro desse espaço vetorial, você tem esses dois subespaços vetoriais. Então, ó, eles cabem perfeitamente aqui dentro do espaço vetorial. Aí eu quero saber quem é o complemento ortogonal desse subespaço aqui. Imagina que ele é um plano ali. Repara que esse outro subespaço se encaixa perfeitamente com esse, ó. Olha como fica bonitinho. É tipo o ângulo lá de 90 graus, a ortogonalidade. E aí, esse subespaço junto com esse aqui, a soma das dimensões deles dá exatamente a dimensão do espação ali. Pode ser o espaço R3. Então, ó, R3, espaço de 3 dimensões, um plano e um espaço de uma dimensão, pode ser uma reta. Os dois se complementam e cabem perfeitamente dentro do espaço R3. Eles realmente se complementam de uma forma perfeita aqui, que um encaixa certinho no outro, ó. Então, é sobre isso o complemento ortogonal, gente. Os subespaços vão se complementar ali e todos os vetores de um subespaço, então tudo desse potinho aqui, é ortogonal a tudo do outro subespaço. Então, eles sempre vão se encaixar de forma ortogonal. E agora a pergunta crucial, né, gente? Como a gente encontra de forma matemática esse complemento ortogonal? Então, aqui a gente está no espaço R3 e a gente tem um espaço que é gerado por esses dois vetores, o vetor 1, 2, 3 e o vetor 2, 3, 4. Eles geram um subespaço aqui dentro do R3, como se fosse o potinho menor ali, e a gente quer encontrar o complemento ortogonal desse subespaço. A gente quer encontrar a tampa dele. Bom, pela definição de complemento ortogonal, a gente sabe que todos os vetores do VPERP, que é o complemento ortogonal aqui, têm que ser ortogonais aos vetores do V. Ou seja, se a gente tiver um vetor dentro do VPERP, então XYZ, que pertence a VPERP, então, o produto interno do XYZ com qualquer vetor do subespaço V tem que ser igual a 0. Então, vamos fazer esse produto interno aqui. Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. A gente tem que x mais 2y mais 3z tem que ser igual a 0. E nesse aqui, a gente tem 2x mais 3y mais 4z igual a 0. Então, essas duas equações, esse sistema aqui, dá pra gente a relação pra gente encontrar o VPERP.
Ou seja, os x's e y's que vão de acordo com esse sistema, que são soluções desse sistema, né? Fazem parte do VPERP. Então, vamos resolver esse sistema aqui. Primeiro, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2. E aí, se a gente somar as duas equações, o menos 2x cancela com 2x, né? Aí, menos 4y mais 3y é menos y. Menos 6z mais 4z é menos 2z. E tudo isso igual a zero. Então, passando o y para o outro lado, a gente tem que y é igual a menos 2 vezes z. Agora, vamos substituir isso aqui em uma das equações. Vou colocar aqui na primeira, tá bom? A gente vai ter x mais 2 vezes y, que é o menos 2z, mais 3z, igual a zero. Então, x menos 4z mais 3z é igual a zero. Portanto, x menos z é igual a zero. Passando z para o outro lado, a gente tem que x é igual a z. Então, o vetor x, y, z do VPERP pode ser escrito como z, já que x é igual a z, né? Menos 2z, que é o y, e z, tudo em função de z. Colocando z para fora, em evidência, fica z vezes 1 menos 2, 1. Então, todos os vetores múltiplos de 1, menos 2, 1, fazem parte do VPERP. O VPERP, basicamente, vai ser o espaço gerado, ó, esse span de espaço gerado, tá bom, gente? Pelo vetor 1, menos 2, 1. E repara que o V tem dimensão 2 e o VPERP tem dimensão 1. 2 mais 1 é igual a 3, que é a dimensão do espaço R3. Então, o V é o pote, o VPERP é a tampa e eles cabem certinho no R3, eles se complementam ali dentro. Nesse exercício aqui, a gente quer encontrar o VPERP, sendo que o subespaço V é uma reta de R2, que é o 2x mais 3y igual a zero. Então, para começar, vamos ver quem é que gera essa reta. Qual é o vetor que gera o 2x mais 3y igual a zero? Se a gente tem que 2x mais 3y é igual a zero, a gente tem que 2x é igual a menos 3y, passando para o outro lado. Então, passando 2 dividindo, o x é igual a menos 3y sobre 2. Então, o vetor xy que gera essa reta pode ser escrito como menos 3y sobre 2, y, certo? Então, x e o y. O xy vai ser y vezes menos 3 sobre 2, 1. Como qualquer múltiplo disso aqui está incluso nesse subespaço, a gente pode multiplicar os 2 por 2, né? Multiplicar as duas coordenadas, porque vai dar na mesma. Sendo múltiplo, já está ótimo. Então, o xy é y vezes menos 3, 2. Então, a gente pode falar que o subespaço V é o espaço gerado pelo vetor menos 3, 2. A gente quer encontrar o VPERP, que é o complemento ortogonal disso aqui, né? Pensando em um vetor xy que está dentro do subespaço VPERP, a gente sabe que o produto interno de xy com menos 3, 2 tem que ser igual a zero. Então, a gente pode falar que menos 3x mais 2y é igual a zero. Isso fazendo o produto interno de xy com menos 3, 2, tá bom, gente? Igualando a zero. Então, aqui a gente já tem a equação da reta, que é ortogonal a essa reta 2x mais 3y. Esse é o nosso complemento ortogonal aqui, beleza, gente? Então, essa reta é ortogonal a essa. Agora, vamos falar de plano. A gente está no espaço R3, e a gente tem o subespaço, que é esse plano aqui, x menos y mais z igual a zero. E aí, a gente quer encontrar o VPERP, né? Então, se a gente tem que x menos y mais z é igual a zero, a gente tem que y é igual a x mais z, passando para o outro lado. Então, um vetor x, y, z desse subespaço pode ser escrito como x mais z, que é o y, né? E z. Então, x, y, z pode ser escrito como x vezes
1, 1, 0, mais z vezes 0, 1, 1, correto? Então, ó, 1, 1, 0 para o x e 0, 1, 1 para o z. Logo, a gente pode falar que o plano, que é o subespaço V, é o espaço gerado por esses vetores aqui, 1, 1, 0 e 0, 1, 1, certo? Como a gente quer o VPerp, vamos pensar em um vetor x, y, z que está dentro desse complemento ortogonal. O produto interno de x, y, z com os dois vetores de v tem que ser igual a zero. Então, fazendo o produto interno de x, y, z com 1, 1, 0, isso vai ser x mais y mais 0z. Isso é igual a zero. Agora, fazendo com 0, 1, vai ser 0x mais 1y mais 1z igual a zero. Daqui, a gente tem que y é igual a menos z. Substituindo na primeira equação, fica x menos z igual a zero, portanto, x é igual a z. Logo, um x, y, z do VPerp pode ser escrito como z, que é o x, menos z, que é o y, e o próprio z. Logo, colocando o z para fora, a gente tem z vezes 1 menos 1, 1. Todo o subespaço gerado por esse vetor aqui, 1 menos 1, 1, ou seja, todos os múltiplos dele, por maiores ou menores que sejam, fazem parte do complemento ortogonal do plano V. Então, ó, VPerp vai ser o espaço gerado pelo vetor 1 menos 1, 1. E isso faz sentido, né? Porque o V tem dimensão 2, portanto, o VPerp tem dimensão 1. E aí, complementa para o R3. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!